Então aqui a gente vai passar para vocês diagrama de bloco de uma impressora laser. Esse diagrama de bloco é de uma impressora bem simples, mas ele tem o básico que a gente precisa saber para fazer a manutenção da máquina. Então eu falei para vocês, toda impressora laser tem a placa do engine, a placa da fonte, a placa CPU e às vezes vai ter alguma placa ali de alta tensão, alguma coisa assim. Mas basicamente essas 3 placas você sempre vai ter na impressora. Engine, que é a que controla o mecanismo, a placa CPU e a placa da fonte. Então aqui está representado exatamente isso. Só que ele dá uma mudada aí nos nomes, tá? Porque está original em inglês, então a gente vai fazer essa tradução com vocês. Então, por exemplo, aqui ele chama de formatter. O que ele chama de formatter é a nossa placa-mãe. É aqui que está o processador, é aqui que está, por exemplo, no caso dessa máquina, o conector da interface paralela, o conector da interface USB, e também no caso específico dessa máquina, ela tem um sensorzinho aqui ligado nela. Mas, de qualquer maneira, para a gente se localizar no esquema. Então, placa-mãe, ligado diretamente nessa placa-mãe, normalmente por um flat ou um conector que vai direto, uma placa encaixada na outra, a gente tem o Engine Controller PCB, né, que seria a placa de circuito impresso do engine. Essa placa aqui, basicamente nela, vão todos os sensores e o motor. Aqui, esse diagrama, ele inclui, se você olhar aqui, essa parte seria o laser, especificamente a parte que forma a impressão, é aquele de onde sai exatamente a luz. O motor, como eu falei, normalmente a impressora laser só tem um. Aqui ele representa um segundo motor, porque esse diagrama esquemático, ele poderia ser expandido para um scanner também. Então esse aqui seria um motor que acionaria o scanner. A gente vai falar sobre isso com vocês quando der o curso de multifuncional, que é o próximo que a gente vai estar lançando. Então, placa do engine vai ligada na placa mãe, onde tem os conectores de interface, e normalmente onde vai o teclado também, e dela saem as conexões para unidade do laser, o único motor que tem na impressora. Caso tenha multifuncional, né, um scanner em cima, esse aqui é o motor do scanner, vai ligado aqui também. Aqui a gente tem a placa da fonte, tá? Aqui a gente tem o conector de entrada, de alimentação, onde vai a energia elétrica. Aqui tem o interruptor, liga e desliga. Aqui tem alguns fusíveis, estão representados nesse esquema. Aqui a gente tem alguns sensores. Então, por exemplo, por que tem esse sensor aqui? Porque quando eu abro a tampa da máquina, eu corto a alta tensão, para não ter problema de o usuário acabar levando um choque. Então, justamente, o sensor da tampa, ele costuma ser ligado direto aqui na placa da fonte. Você abriu a tampa, ele já desenergiza a parte de alta tensão. Ele mantém só, basicamente, os 5 volts que alimentam a placa-mãe. Se tiver um painel com LCD também, ele permanece a mensagem no painel, mas ele desativa toda a parte de alta tensão, por isso que vai ligado direto um sensor aqui. Alguns sensores de papel também vão ligados aqui na placa-mãe, por uma questão até de logística, né? Fica mais fácil colocar eles na placa-mãe, dependendo do lugar que eles estão. Agora, dependendo do sensor, às vezes ele está mais perto da placa-mãe, então o conectorzinho dele vai na placa-mãe. Se for mais fácil colocar ele na placa da fonte, coloca-se na placa da fonte. Eventualmente, uma configuração mais difícil, ele pode estar aqui na placa do engine. O pessoal separa aqui, ó, também a unidade fusora. A unidade fusora, basicamente, como eu expliquei para vocês, aqui ela vai ter um fusível ou um termopar, é aquele que eu falei que tem um sensor bimetálico. Quando ele detecta uma temperatura muito alta, ele abre os contatos, desliga a unidade fusora.
Aqui a gente tem basicamente a resistência, que é responsável pelo aquecimento, e o termistor, que monitora a temperatura desse elemento de aquecimento aqui. Então, esse cara aqui é o termistor que monitora a temperatura. E esse aqui seria um circuito de proteção caso a temperatura acabe ultrapassando um valor muito alto aí por muito tempo. Lógico que aqui na placa-mãe, aqui na placa da fonte, energizando esse circuito aqui, nesse conector, a gente tem aquela configuração que eu mencionei. Um tiristor em série com um relé, por uma questão de proteção. Se o relé travar, eu ainda consigo fazer o controle pelo tiristor. Se o tiristor entrar em curto, eu consigo fazer o controle pelo relé. Os dois estão em série. É uma precaução porque se você travar isso aqui e a unidade difusora ficar ligada direta, ela pode atingir uma temperatura realmente muito alta e aí pode derreter as partes da máquina, pode ocasionar aí um acidente mais grave. E além disso, muitas vezes tem o termistor ainda que vai desenergizar essa unidade difusora em caso de sobreaquecimento. Como eu mostrei para vocês anteriormente, tem impressora que ela tem um painel, e no painel você pode ver alguns erros, aparece escrito lá, né, no visorzinho LCD, por exemplo, erro 59, Paper Gen, Art Sensor 1, alguma coisa assim, e isso vai orientar você na manutenção. Tem algumas impressoras que elas vão fazer isso por software, quer dizer, na hora que você mandar imprimir e ela detectar um erro, se pelo menos a placa-mãe estiver funcionando e for algum problema de mecanismo, e ela detectar isso por sensores, por exemplo, ela verificou um erro no sensor 1, verificou um erro no sensor de temperatura, ela consegue abrir para você uma telinha de erro, e essa tela de erro vai indicar para você exatamente o que apareceria no painelzinho LCD. Ela vai indicar um erro 59, alguma coisa assim, e isso daí vai te orientar na manutenção. Às vezes, a impressora só tem um único LED e é só esse LED que você tem para te orientar. E aí você vai ter que ir mais ou menos seguindo uma sequência. Por exemplo, tá dando um erro, eu não sei o que é. Primeira coisa, vamos dar uma limpada na impressora porque é comum cair pó nos sensores. Outra coisa, quando você for fazer a limpeza, já dá uma olhadinha para ver se não tem nenhum pedacinho de papel enroscado em nenhum pedaço. Aí o que mais dá problema na sequência? A unidade difusora. Vamos verificar se ela está esquentando, vamos medir o sensor de temperatura, vamos ver essa parte. E a partir daí a gente vai ter que ir se orientando para seguir, né, a partir do que dá mais defeito por uma questão de probabilidade. A gente vai no que costuma dar mais problema, porque a gente só tem um LED lá indicando que tem um problema. Para a gente não perder tempo, a gente vai no que costuma ter um índice maior de ocorrência para depois ir eliminando. Falar, dá muito problema de sensor, já olhei sensor. Dá muito problema de papel enroscado, já olhei papel enroscado. Dá muito problema de unidade difusora, já olhei unidade difusora. Puxa vida, e agora? Agora deve ser alguma outra coisa mais grave, alguma coisa na placa do engine, algum problema com o motor. Mas aí é uma questão de maior dificuldade, porque você não tem como se orientar muito bem. Aí com o tempo a sua prática que vai te dando esses macetes, tá? Agora existem impressoras que nem essa que a gente está fazendo no curso, que é a HP LaserJet 1010. Também é o mesmo modelo, assim, 1010, 1015. Basicamente elas são iguais, apenas diferem um pouco na velocidade e tal, mas o princípio de funcionamento, a carcaça é tudo igual. Ela tem 3 botões. E olhando nesse manual aqui, ela tem uma tabelinha de erros. Então, por exemplo, eu tenho no painel 3 LEDs. O LED Go, que na tabela está escrito, identificado como G. O LED Read, tá? Que está identificado na tabela como R. E o LED Attention, que está na tabela como A. O LED Go e o Red são verdes e o Attention é o vermelho. Ela só tem um botão, né? Que a partir de agora ele vai ser identificado na tabela como G. Tá? Aqui vão existir 3 condições para o LED, que seria o Cycling. Cycling é uma piscada mais ou menos a cada 1 segundo. O Blink é uma piscada mais rápida.
contínua. E o Solid, que a gente vai entender como ele estando aceso. E ali na tabela também você tem duas ações para esse único botão aqui. Ou você simplesmente pressiona ele, ou H você mantém ele pressionado. Aqui é a tabela da página seguinte. Então ele fala, por exemplo, o que acontece quando você liga a impressora, o que ela faz e a condição dos LEDs. Então aqui, ó, LED Pattern seria a amostra dos LEDs, ou seja, o que você está vendo. É o LED Go, o LED Red, o LED Attention. Estão todos piscando. Eles fazem aquela sequência, né? Quando você liga a máquina, pisca um, o outro e o outro, um, o outro e o outro. Significa que a máquina está inicializando. O G aqui é o único botão que tem na máquina. Então você ligou, não pressionou nenhum botão, ele está te dizendo, ó, vai ter essa situação aqui, ela está fazendo isso e tal. Então, por exemplo, uma outra situação aqui, Printing Configuration Pages. Como é que eu faço para imprimir uma página de configuração? Então isso aqui não é só uma tabela de erro, ela te dá algumas opções que você pode ter com a sua impressora. Então, por exemplo, se você manter o botão pressionado por mais de 5 segundos, o LED Go vai permanecer aceso, o LED Attention vai ficar apagado. Então quando não aparece nada aqui, uma outra condição é o LED apagado. A gente tem 3 condições, né? O LED piscando, que seria esse C aqui, tá? O LED piscando rápido, que é esse B, e o S, que é o LED aceso. E a outra seria, quando não tem nada aqui, o LED apagado. Então o que dá para entender dessa tabela? Se eu manter o botão Hold pressionado, ele vai me manter aceso, o LED Go vai ficar piscando, o LED Blink, e isso indica que a impressora está imprimindo uma configuração, imprimindo a página de configuração. Se eu só der um aperto rápido no botão, os outros 2 LEDs apagam, né, o LED Go e o LED Attention, e fica o LED Read piscando. Aqui, ó, você tem outras condições. Por exemplo, quando a tampa de cima está aberta, fica só o LED Attention piscando. Quando está sem toner, ficam os 3 LEDs apagados. Então, a partir daí você consegue ver não só erros, mas algumas condições do papel e condições gerais da impressora. Então, faltando toner, ó, está sem papel, você vai ter uma situação de LEDs piscando. Papel enroscado também. Só que você vai dando uma olhadinha nessa tabela, porque ela vai te ajudar na verificação dos erros da máquina de acordo com os LEDs que estiverem piscando no painel. Isso ajuda você tanto a ver as informações da máquina, por exemplo, acabou o papel, isso daí você pode passar até para o próprio usuário, essas coisas mais simples. Por exemplo, ó, isso aqui indica que a tampa está aberta, isso daqui indica que está sem o cartucho, isso aqui indica que está sem o papel. Agora, quando for algum erro, por exemplo, que nem esse daqui, unidade difusora, né? Ó, 2 LEDs piscando e um aceso direto. Isso daqui já não adianta o usuário saber, né? Isso daqui é mais para você se orientar na manutenção. Então é interessante algumas coisas você passar para ele poder resolver. Por exemplo, tá faltando cartucho, não precisa vir o técnico para instalar, acabou o papel, não precisa vir o técnico para colocar. É só você orientar o cara. E outras situações, se ele ligar e falar, tá piscando tal e tal luz, aí você vem aqui na tabelinha, já sabe, ó, isso daí é unidade difusora, não tem como você orientar o usuário para resolver, você tem que retirar a máquina e fazer substituição dessa unidade. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre impressora laser colorida. As diferenças da impressora normal para a laser colorida são realmente muito poucas. Assim, se você entender o princípio de funcionamento da laser normal, você por analogia consegue fazer da laser colorida. Inclusive, se você for olhar a máquina, você não vai ter grandes surpresas. Enquanto, por exemplo, isso daqui é o esquema de uma impressora monocromática, ou seja, se vocês lembrarem, a gente já passou com vocês esse desenho. Tem um rolo de carga que vai colocar a carga na superfície daquele cilindro verde.
vai incidir a luz, a partícula vai pular para cá, vai ser atraída para o papel, que vai passar pela unidade difusora. Isso daqui, basicamente, assim como na impressora jato de tinta, basta você repetir esse processo 4 vezes. Por que 4? Uma para o cilindro preto, outra para o vermelho, outra para o azul e outra para o amarelo. Então vamos ver como é que algumas impressoras fazem isso. Então a gente falou para vocês até agora sobre as impressoras laser monocromáticas, né? Aquelas que só imprimem em preto numa folha branca. Há uma evolução dessas impressoras, elas passaram a ter a opção de impressão colorida. Então, qual foi uma das primeiras coisas que a indústria fez para conseguir essa impressão incolorida? As primeiras impressoras a laser, elas eram realmente enormes, elas tinham um tamanho muito grande. Por quê? O que foi feito uma das primeiras coisas? Fez-se um tambor mesmo, um negócio enorme, em que se colocava 4 cartuchos dentro. Então colocava-se cartucho preto, amarelo, vermelho, azul, dentro desse tambor, ele era encaixado, e aí ele tinha, esse tambor todo aqui, ó, ele tinha um movimento de rotação dentro da impressora. Então agora na próxima imagem a gente vai ver como é que era feito isso dentro da máquina. Bom, então aqui a gente tem a impressora laser colorida, quer dizer, uma das primeiras que foram feitas. Então aquele tambor que eu mostrei para vocês, ó, ele está aqui e ele gira dentro da máquina. Então como é que ela funciona? Bem semelhante à outra. Você tem aqui, ó, o laser, tem aquele jogo de espelhos, ele incide num cilindro, tá? E aí o que acontece? Esse rolo gira, o pó vai para este cilindro, tá? Aí o que acontece aqui? Esse cilindro, ao invés dele jogar o pó que ele pegou aqui, né, do cartucho de toner, direto no papel, ele joga numa esteira de transferência. Isso aqui que vocês estão vendo é uma esteira mesmo. Então o que acontece? O laser veio aqui, pegou os espelhos, bateu aqui no cilindro. Esse daqui é aquele cilindro verde que vocês já conhecem das impressoras monocromáticas. Ele atrai o pó, tá? Esse pó vem para cá, ele é atraído para esta cinta de transporte, tá? E o que acontece? Ele faz isso 4 vezes, ou seja, ele pega um pouco de pó, joga aqui, vira, pega mais um pouco, joga aqui, faz isso 4 vezes. Então aqui, ó, quando essa cinta passar por aqui, a imagem já está formada nela. Aí ela corre aqui, ó. Esse pontilhado é o papel. Então, a imagem está vindo aqui na cinta. Quando ela chega aqui, ó, tem um outro rolinho que atrai essas partículas de toner para ele. Só que o papel está passando no meio. E aí é o processo que vocês já conhecem. Então, ó, o papel ele pode vir da bandeja de baixo, sobe por aqui, ou ele vem pelo alimentador frontal, e aí ele passa aqui, o pó que veio por esta cinta vai estar passando por aqui, ele vai ser atraído para o rolo, o papel está passando no meio, ele pega e fica aparado no papel. Esse pedacinho aqui é semelhante ao das impressoras monocromáticas. E aí o papel segue, passa pela unidade difusora, novamente o processo é semelhante ao das impressoras monocromáticas, e ele pode sair pela parte de trás ou dar a volta e ficar aqui na bandeja superior da impressora. Então, aqui a imagem já está formada, essa daqui é a unidade difusora, saindo daqui o papel já está pronto e acabado. Aqui ele ainda está só o pó depositado, aqui o pó é fundido na unidade difusora e aqui a folha sai prontinha. Então esse é o processo de impressão para impressora laser colorida, pelo menos uma das primeiras aí que foram feitas. Agora a gente vai mostrar uma outra impressora um pouquinho mais nova, que o processo já ficou um pouquinho
diferente. Essa impressora da Okidata, que a gente usou no curso, ela não é colorida, tá? Mas se vocês tiverem a oportunidade de pegar uma impressora colorida, o que a Okidata fez? Basicamente, ela pegou essa metade, daqui para cá, ela deu uma espichada. Então, o que ela fez? Vai ter, aqui na frente, um cilindro preto, um vermelho, um amarelo e um azul. E aqui a tampa, ela também vai ser mais comprida e vão ter 4 desses pentes de LED. E aí o que vai acontecer? A imagem vai ser formada individualmente em cada cilindro. Quando o papel passar, ele passa uma vez só. Quando passar embaixo do cilindro preto, vai ser depositado o pó preto, o amarelo, o azul, o vermelho, ou na sequência que tiverem os cartuchos. E aí vai ser formada a imagem. Ela vai passar uma vez só e a imagem já vai sair pronta do outro lado. E aí ela segue o mesmo percurso que essa monocromática aqui. Daqui para frente é unidade fusora e ela dá a voltinha e ejeta o papel. No caso dessa máquina, tanto você pode pedir para ejetar aqui pela bandeja de cima, tem até um prolongamento aqui para segurar o papel, ou aqui por trás, de acordo com o que for melhor para você. Então, antes de eu mostrar o princípio de funcionamento dessa outra impressora, deixa eu só dar uma passadinha rápida aqui pelo painel dela. Assim, quando ela está online, né, esperando dados, ela tem uma característica interessante que ela fica mostrando, não sei se dá para vocês verem aqui, a quantidade de pó que tem em cada um dos cartuchos. Então aqui você já sabe mais ou menos, por exemplo, esse cartucho aqui está com bastante pó, esse já não está com tanto, esse aqui está quase cheio, esse aqui está pela metade. Que aí é só você bater o olho na impressora, verificar o painel dela, que você já sabe qual é o nível de pó que tem nos tôneis. Isso daqui é bem legal para você ir controlando o consumo. Os outros botões são normais, né? Tipo, tem um botão aqui que é o botão Help para você entrar nos menus, dar uma auxiliada e tudo mais. Isso daqui é tranquilo. O legal disso daqui é realmente essa parte aqui que indica o nível de pó de cada um dos cartuchos. Então aqui a gente tem uma impressora laser colorida, um pouquinho mais nova. Até o modelo que a gente está com ele aqui na oficina, a gente vai poder mostrar para vocês. Então, basicamente a mudança foi o seguinte: os cartuchos agora eles ficam aqui empilhados, tá? Essa parte aqui de trás é de onde sai o laser. Então você tem 4 conjuntos de laser, um para cada cartucho. E aí o procedimento é como se fosse 4 impressoras diferentes. Então o laser vai sair daqui, vai incidir no cilindro, aquele cilindro verde, que no caso dessa impressora aqui ele é azul. Ele incide aqui, roda, e ele é atraído por esse rolinho de transferência, tá? Esse rolo de transferência vai fazer o pó ser atraído em direção a ele. E assim como na outra impressora, ele ainda tem uma cinta de transporte. Então, o pó vai vir para cá, tá? Vai parar na cinta, ele vai dar essa volta aqui, e aí quando chegar aqui ele vai ser atraído por esse outro rolo, o papel vai estar passando aqui no meio, e aí ele vai parar no papel. Da mesma maneira que a outra impressora que eu acabei de explicar. A única diferença dessa daqui para aquela outra é que em vez de você ter aquele tambor, né, que parecia mais um carrossel de cartuchos, eles colocaram 4 unidades laser. Vai ficar mais fácil de ver agora que eu vou colocar a máquina e abrir para vocês. Nos cartuchos. E aí eles são atraídos individualmente para essa cinta aqui. Essa impressora, ela tem a opção de você colocar o papel aqui embaixo, tá? O papel pode vir aqui pela frente, ou você pode ainda comprar uma bandeja adicional. Essa bandeja aqui, ela serve como uma base, tá? Que você vai e encaixa a impressora em cima dela. Então, por exemplo, aqui você tem uma bandeja que pode servir até para umas 500 folhas.
Como essa é uma impressora de uso profissional, que você vai imprimir bastante, você pode colocar essa bandeja adicional que ela cabe mais 2.000 folhas. Então você tem essas folhas aqui, essas, e ainda mantém a opção de alimentar frontalmente o papel, pela bandeja da frente. E aí o papel pode sair tanto por trás, quanto pela parte de cima, igual aquela outra que eu tinha mostrado agora há pouco. Então essa daqui é a impressora que vocês viram o desenho, tá? Então, aqui em cima tem aquele painelzinho que eu mostrei, que indica o nível de quanto tem de pó em cada um dos cartuchos, tá? O preto, o azul, o vermelho e o amarelo, tá? Depois a gente dá um zoom no teclado para vocês verem melhor. Mas basicamente, aqui é o seguinte, ela tem a gavetinha das folhas, como todas as outras impressoras. Ela tem essa bandeja frontal, que é para você colocar uma alimentação individual do papel. E o que ela tem de diferente, que é o mais legal? Você abrindo essa tampa aqui, ó, o que você consegue alcançar? Ó, aqui está o painel que a gente mostrou para vocês o desenho, a indicação das quantidades individuais de pó em cada um dos cartuchos, as teclinhas, o resto aqui é normal. Como eu tinha dito antes, eu só chamei a atenção para essa indicação aqui, que é legal para vocês irem controlando o quanto está sendo gasto de tinta. Agora vamos ver a máquina por dentro. Olha só, aqui você tem os cartuchos. Então tem o preto, o azul, o vermelho, o amarelo. Esse cartucho aqui, ele é semelhante ao de uma impressora que vocês estão acostumados aí, ó. Por exemplo, levantando aqui, vocês estão vendo o cilindro verde. Então, se você precisar substituir um dos cartuchos, né, você tira ele como se fosse uma impressora monocromática e substitui. Caso tenha acabado o pó azul, o vermelho ou o amarelo, você faz a substituição individual desse cartucho, tá? Sim, essa impressora, então, ela tem mais alguns consumíveis. Então, por exemplo, além de você trocar o cartucho, você pode precisar trocar essa cinta. Essa cinta é aquela que eu falei. Ela faz esse movimento aqui, tá? E ela é que leva o toner do cartucho para cá. Então, essa cinta aqui, eventualmente, ela pode vir a dar problema. Ela tem um tempo de vida aí, ela é praticamente um consumível, assim como o cartucho. Tanto é que ela é bem simples de ser trocada. Você só precisa tirar ela aqui, ó. Tá vendo? Ele tem essa alavanca aqui e eu consigo substituir essa cinta inteira. Como você vai substituir ela? Caso a impressora acuse, né, ela vai dar uma mensagem no painel dizendo que é necessária a substituição dessa cinta, ou você verifica que tem problemas na formação da imagem, e que esses problemas da formação da imagem são devido a algum risco, alguma mancha, algum desgaste que tenha nessa parte aqui. Isso daqui não precisa do técnico para trocar, né? O usuário mesmo consegue fazer a substituição. Vocês estão vendo que é bastante simples, ó. Eu encaixo do lado de lá e dou uma travada. Para tirar, mesma coisa. Ela vai encaixado. Aqui tem dois pontos que encaixam nesses dois pinos, bastante simples. Você só faz esse encaixe e trava, ó. Ela parece que está meio solta aqui, mas ela já está na posição correta para impressão. Então, ó, eu vou tirar alguns dos cartuchos para mostrar para vocês o interior dela, tá? Então, assim, a parte que apanha o papel, ela tem esse rolo aqui, tá? Igual tem nas outras impressoras. Agora, aqui, ó, ela tem um sensor para cada um dos cartuchos e daqui sai a luz. Então, lá atrás tem o laser, que vai incidir no respectivo cartucho. Então, vai ter um para o amarelo, para o vermelho, mais aqui em cima tem um para o azul e mais lá em cima tem um para o preto. Então, é assim que ela funciona. Tem laser para cada um desses cartuchos.
Então eles são removidos individualmente, né? Que nem aqui, ó. Vou pôr o azul de volta, tá? Processo bastante simples. Aqui no cartucho tem um sensorzinho que ele encaixa no sensor correspondente lá dentro da impressora. Então, basicamente é isso, tá? Um laser, um conjunto de laser para cada cilindro. O laser vem de lá de baixo, ele incide no cilindro, tá? Forma a imagem, essa imagem é transferida para aquela cinta de transferência, ela desce e vai ser jogada no papel que está passando ali embaixo na impressora. Então olha só, a luz ela incide por esse rasgo, ela chega aqui na frente, onde está o cilindro, tá? Quando eu fecho a tampa, isso daqui abre, e aí esse pó que está aqui na superfície do cilindro é atraído para a cinta. E aí a cinta vai levar esse pó lá para baixo, onde está passando o papel. Então olha só, embora ela seja uma impressora bastante grande, ó, o tamanho dela, a configuração ela é muito semelhante ao das outras impressoras. Então, ó, aqui vai ter uma placa de teclado, tá? Painel. Aqui a gente tem a placa do engine, aquela placa que eu falei para vocês que controla os motores, os acionamentos. A gente vai ter aqui a placa CPU. Como é que eu sei que é a placa CPU? Porque tem o conector USB nela. E aqui embaixo, vocês estão vendo, tem a placa da fonte dela. Então, mesma configuração de uma máquina que vocês já conhecem, aquela que eu falei antes. Placa CPU, placa da fonte, placa do engine. Esse daqui é o outro lado da impressora, o lado de lá estão as placas, aqui está o mecanismo em si. Basicamente ele tem um motor, alguns conjuntos de engrenagem. Aqui tem um conjunto de engrenagem para transmitir o movimento para o tracionamento do papel. Aqui tem até uma eletroengrenagem, como eu já expliquei isso antes, para transmitir o motor para o eixo que apoia o papel. E aqui dentro tem algumas engrenagens que vão fazer o movimento do cilindro, aquele cilindro verde. E também esse movimento aqui vai ser transmitido para aquela cinta. Aqui é muito difícil você ter algum problema, mas se você tiver, é um conjunto de engrenagens, aquelas recomendações que a gente já passou antes. Dá uma verificada se tem alguma com o dentinho quebrado, alguma coisa assim. Mas vai ser muito difícil numa máquina dessa, você ter que fazer alguma manutenção nesse sentido, porque as engrenagens delas são bastante robustas. Essa daqui é uma máquina grande, cara, ela já é para uso industrial mesmo. Aqui é a parte de cima por onde sai o papel. Se tiver algum atolamento e você não conseguir tirar aqui por cima, você pode abrir, por exemplo, essa tampa e tentar verificar se o papel está por aqui. Em caso de atolamento também, ó, vocês estão vendo esse símbolo aqui, ó, 2 roletes com um papel esmagado? Isso daqui também é para você verificar um eventual atolamento. Para você abrir isso daqui um pouco mais, você tem que mexer na lateral aqui. Então o que você faz, ó? O que eu fiz, né? E você deve fazer também se você for tirar essa tampa. Eu apertei isso aqui e aí o que aconteceu, ó? Na hora que eu aperto isso aqui, eu recolho esse pino, ele sai daqui e aí eu tiro aqui, né? Faço esse movimento assim, ó. O pino está aqui, soltei ele, soltei aqui também. Eu acessei essa parte aqui de trás. Então o que dá para fazer aqui atrás? Por exemplo, tem um símbolozinho aqui, igual aquele que eu mostrei, 2 roletinhos e um papel amassado. Se prender o papel aqui, você pode baixar essas alavanquinhas verdes, que você vai tirar um pouco a pressão desses roletes e vai conseguir soltar um papel que eventualmente tenha enroscado aqui dentro. Feito isso, você retorna a alavanquinha para a posição. Caso a impressora tenha dado, por exemplo, uma mensagem de que enroscou o papel na região da unidade difusora, o procedimento é esse. Você, abaixando suas alavancas, consegue remover o papel. Aqui, como vocês estão vendo, eu falei anteriormente, onde tem essa etiqueta amarela, aqui tem um símbolozinho
de um vapor saindo? É porque essa daqui é a unidade difusora da máquina. A unidade difusora ainda é um calcanhar de Aquiles das impressoras laser. Por quê? Porque ela é quase um consumível. Ela tem uma vida útil limitada. E no caso dessa impressora aqui, tanto é que o que foi feito? O projeto dela já previu o próprio usuário trocando essa unidade difusora. Então o que o cara vai fazer? Ele vai abrir essa tampa aqui, ele aperta aqui, ó, né, para sair, como eu já mostrei anteriormente. Ele vai fazer o que, ó? Ele vai vir aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, aqui já tem os pontos em azul, para você apoiar os seus dedos. Você vai vir aqui, ó, levantar essas alavancas aqui e vai puxar essa unidade difusora. Tá vendo? Não tem parafusos, é um procedimento bastante simples, justamente para ser realizado pelo usuário. Essa unidade difusora, o princípio de funcionamento dela é igual ao que vocês já conhecem das outras máquinas. A diferença dela é que, como é uma coisa, essa máquina aqui, ela é para ter uma carga de trabalho bastante alta, quer dizer, ela vai imprimir bastante, essa unidade difusora ela vai acabar num tempo relativamente curto. Não é que ela dura menos do que as outras, é que essa máquina aqui é robusta, ela imprime muita folha. Então, se a unidade difusora dura, sei lá, 300 mil cópias, uma impressora dessa que imprime bastante, você vai atingir essa marca de 300 mil cópias em semanas. Então, deu problema, o próprio usuário, ó, já foi feito mesmo para o usuário fazer a troca. Ó, já tem até o lugarzinho aqui para você apoiar os dedos, já tem as travinhas lá embaixo, você solta e ó, a unidade difusora já está na sua mão. Feito isso, você pega a tampa, coloca ela ali no apoio, empurra aqui para dentro, ó, já está no lugar, fechou, trocou a unidade difusora da máquina. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês, já que a gente está falando sobre alimentação, fonte e tudo mais. A impressora laser, por ter um consumo alto de energia, normalmente ela não é bivolt. Aliás, eu nunca vi nenhuma. Ou seja, ou ela é 110 ou ela é 220. Então é importante você orientar o seu cliente, na hora que ele for comprar a impressora, para ele já comprar na tensão certa. Por quê? Porque como ela tem um consumo bastante alto de energia, às vezes o pessoal usa aqueles transformadorzinhos elevadores de 110 para 220, que também funcionam como redutores de 220 para 110. Só que a impressora tem um consumo alto. Essa daqui, por exemplo, tem 600 watts, pode chegar a 1000 watts e tal. Então o transformador, para suprir a quantidade de energia que precisa dessa impressora, é muito grande. Vai ser um negócio enorme aqui, além de ser muito mais caro. Então assim, cuidado, escolha a tensão correta para a sua impressora, porque depois fica complicado você colocar numa tensão diferente da que você adquiriu. Entretanto, assim, o que muda de uma impressora 110 para 220? Tem opções de algumas impressoras em que, por exemplo, o consumo alto da máquina não é o da fonte, da placa, os motores em si, é a unidade difusora. Então, por exemplo, às vezes você pega uma fonte dessa daqui, ela é bivolt, ou seja, ela funciona em 110 e 220. O problema é a unidade difusora. Essa daqui está fixa, ou seja, ou ela é 110 ou ela é 220, ela não tem como funcionar nas duas. Então, às vezes, existe a possibilidade, por exemplo, o cliente comprou errado ou ele quer usar em outra máquina, você dá uma pesquisada, por quê? Às vezes você só troca a unidade difusora. Você pega, por exemplo, uma unidade difusora que é para 110 e compra uma que é para 220 volts. Você troca a unidade difusora e a sua máquina passa a funcionar no 220, sem você precisar fazer mais nada. A fonte ela já funciona em 110 ou 220 e a unidade difusora você tem que adequar de acordo com a tensão que você está ligando a máquina. Não são todos os modelos de impressora que dá para fazer isso. Você tem que pesquisar primeiro para saber. Porque alguns modelos você, por exemplo, quero passar de 110 para 220, troca só a unidade difusora. Ainda vale a pena.
Alguns outros, você tem que trocar a unidade difusora e a fonte. Pô, aí já fica muito caro, não vale a pena. É melhor comprar uma máquina já com a tensão certa. Então você tem que dar uma verificada nisso. Inclusive, quando você vai comprar a unidade difusora, você tem que especificar para o vendedor, está te vendendo essa unidade difusora, se você quer ela em 110 ou 220, porque já aconteceu casos de cliente nosso que comprou a unidade errada. Então, ele era 110, comprou uma 220. Ele, pô, a unidade veio com defeito, não está esquentando legal e tudo mais. A gente foi ver que ele não especificou, o vendedor mandou para ele o que tinha em estoque e acabou vindo errado. Então, ó, aqui eu tenho um desenho de um cartucho de toner. Então, aqui a gente tem aquele cilindro verde, aí aqui a gente tem o pó. Então, uma das primeiras coisas que o pessoal fez para determinar a quantidade de pó que havia no cilindro foi o seguinte: eles colocaram um LED aqui, aliás, um conjunto, né? Um LED emitindo luz e um fotodiodo recebendo essa luz. E aqui em cima no cartucho eles colocavam uma superfície que refletia essa luz. Então, ó, esses riscos aqui é o pó, tá? É o toner. Então, como vocês estão vendo, tem toner aqui. E esse toner, que ele é escuro, né, é preto, ele impede essa passagem da luz em direção à superfície reflexiva. Então, numa situação dessa, dá para você saber que ainda tem pó dentro do cartucho, mas também não dá para saber o quanto, né? Então, esse daqui não é um sensor muito preciso. Então, vou mostrar outra figura que representa quando o pó já terminou. Então, aqui vocês estão vendo, ó, o pó terminou. Ou às vezes tem só um pouquinho aqui embaixo. Então, ó, a luz que sai do LED reflete numa superfície reflexiva que tem aqui em cima e retorna. Então, a impressora sabia que o pó tinha acabado. Só que isso daqui é muito ruim. Se você tiver uma impressora das mais antigas, que ainda usa esse sistema, você vai ver que ele, primeiro, ele não indica o quanto tem de pó, né? Então, se tiver pela metade ou tiver já no fim, para ela é a mesma coisa. E esse sensor aqui, às vezes, o próprio pó do cilindro cai em cima dele. E aí ele fica achando que sempre tem pó. Então, esse sistema aqui foi usado um tempo nas primeiras máquinas, mas já não está sendo mais usado. Mas assim, se você vê que a sua máquina se perde assim, ela não consegue determinar a quantidade de pó, você precisa dar uma olhada se ela tem alguma coisa desse gênero, um sensor reflexivo, né, óptico, que fica verificando o pó no sensor. Como é difícil você medir o quanto tem de pó dentro do cartucho, o que o pessoal faz hoje em dia? Mais ou menos a mesma coisa que as impressoras jato de tinta. A maioria dos fabricantes, eles fazem uma estimativa. Por exemplo, ó, o meu cartucho vem com tantas gramas de pó, cada vez que eu imprimo uma página eu uso mais ou menos tantas miligramas, e aí no final das contas eu devo conseguir imprimir umas 300 páginas com esse cartucho. Então o que a impressora faz? Ela fica fazendo uma contagem, ó, imprimi uma página, 2, 3, 4, 5. Quando ela imprimir umas 200 e tantas páginas, ela fala, ó, agora eu só estou com uns 10% de tinta. Já começa a avisar o usuário. Então, hoje faz-se muito isso, é por estimativa. Ah, eu gastei tanto, imprimi tantas folhas, eu devo ter tanto de pó. É que às vezes isso daí fica um pouco confuso, porque se você só imprime texto, você não usa muito pó. Se você imprime gráficos, se você imprime desenhos, você usa mais pó. Então acaba tendo uma indicação um pouco falsa. Às vezes a máquina acha que ainda tem o toner e não tem. O cliente usa muito gráfico, imprime muita figura, o pó acaba, mas a impressora acha que ainda tem. O contrário também, às vezes a impressora fica dizendo que já acabou o toner, mas o cliente não usa muito desenho, esse tipo de coisa, usa mais texto. Então, às vezes ela fala que já acabou e ainda tem. Então, não é muito preciso, é mais por uma estimativa, como acontece com os cartuchos jato de tinta. Então, muitas vezes, quando a impressora fala que acabou, pode ser que não tenha acabado. Quando ela fala que ainda tem, pode ser que já não tenha mais. Então, não dá para confiar muito, você tem que ir mais ou menos analisando o que está acontecendo com a máquina.
Ah, falou que está acabando o toner, mas ainda está imprimindo bem, você pode continuar usando. Ah, a impressão está falhando, mas a impressora diz que ainda tem bastante toner, né? Que ainda tem uma quantidade razoável de pó. Pode ser que isso não seja verdade, pode ser que ela esteja fazendo uma conta errada. Então, ainda assim, a impressora está falando que tem bastante, mesmo assim, está falhando, experimenta primeiro trocar o cartucho para ver se isso não vai fazer alguma diferença, não vai resolver o problema da sua impressão aí que esteja falhando. Então, agora a gente vai passar com você, um pouco mais detalhadamente, as partes da fonte de uma impressora laser. Então é assim, essa parte aqui de baixo, ela é uma fonte comum, ela gera as tensões de 5 volts e, no caso dessa daqui, 24 volts para alimentar os motores. 5 volts normalmente sempre tem, porque é para a parte lógica da placa-mãe. Às vezes tem 3 volts também para as novas interfaces USB e algumas outras. E uma tensão maior de 24, podendo chegar até 36 volts para alimentar os motores. Então isso daqui é uma fonte normal, muito parecida com uma fonte de um PC. Ela tem a entrada de força, uma ponte retificadora, alguns filtros, o capacitor principal, o transistor, né, que a gente chama de chaveador, o transformador, né, que faz o chaveamento. Isso daqui é um diodo, porque a corrente do secundário é um pouquinho alta, eles colocam esse diodo que tem um encapsulamento de 3 pinos para ele drivar um pouco mais de corrente. Então, essa parte aqui é uma fonte que você encontra facilmente por aí no mercado, já deve estar acostumado com ela se você faz manutenção em equipamentos eletrônicos. A diferença para uma fonte de uma impressora laser é que ela tem que ter alguns pontos de alta tensão. Então, quais são esses pontos? Bom, estou virando aqui. Aqui é onde vai o cartucho, tá? No cartucho você tem o terra, para escoar aquela tensão que faz a polarização do cilindro verde, e mais 2. Então aqui você tem que ter 3 pontos de contato. Um que é terra e outros 2 pontos de alta tensão. Mais detalhado aqui, ó, no meio, é o terra, tá? E esses pontos aqui, que são molinhas, são as outras alta tensões que vão para o cartucho. Além desses pontos de alta tensão que vão para o cartucho, a gente precisa de um outro ponto de alta tensão, que, se vocês lembrarem do princípio de funcionamento, é o rolo de transferência, que ele puxa o pó do cilindro para ele. E quando o papel está passando no meio do caminho, o pó fica no papel. Então, assim, tem os pontos de alta tensão do cartucho e o ponto de alta tensão do rolo de transferência. O rolo de transferência, antigamente, era um fio, chamado de fio corona. Era só um fio mesmo, mas também tinha alta tensão. Aí, hoje em dia, se usa esse rolinho de transferência. É um rolinho de espuma. O meio dele é de metal. E ele obrigatoriamente tem que ter um contato elétrico para receber essa alta tensão. Então, no caso dessa impressora, como ele fica aqui, é justamente esse fio vermelho. Esse fio vermelho, ele vai encostado aqui numa molinha e essa molinha chega até o eixo desse rolo de transferência. Então, a gente tem para essa máquina aqui, e a maioria das impressoras laser, 3 pontos de alta tensão. Então, um deles é gerado por esse transformador, tá? O outro é gerado nesse aqui. O rolo de transferência, como você pode variar a tensão dele para poder variar a intensidade da impressão, ou seja, se você colocar mais tensão nele, você tem uma impressão mais escura. Se você colocar uma tensão menor, a impressão sai mais clara. A vantagem da impressão mais clara é que você economiza toner. A vantagem da impressão mais escura, você gasta mais toner, mas você tem uma imagem mais nítida. Então, para regular essa tensão, ao invés de um, eu tenho 2 transformadores, porque eu tenho variações nessa tensão de saída. As outras tensões são fixas, elas têm um valor fixo. A tensão que varia é a do rolo de transferência, porque variando essa tensão eu consigo regular a qualidade da impressão do papel. Então, como é que você identifica onde está na máquina esses pontos de alta tensão? Bom, assim, você vai ter que seguir
essas molinhas. No caso, você, se for ver também o do rolo de transferência, você vai ter que ver onde é que a estrutura metálica dele vai ligado. Então, o rolo de transferência vai ligado aqui atrás, né? A gente tem que seguir, desmontar o rolo, ver onde é que é o contato e tal. Aí você vai achar essa molinha aqui e esse fiozinho ligado nela. Então, esse fio aqui a gente já sabe que é a alta tensão do rolo de transferência. Aí, tirando aqui, a gente vê melhor essas duas molas. Essas duas molas, elas estão ligadas justamente do outro lado nas molas do cartucho, tá? E elas vão nesses pontos aqui. Então, daqui que sai as tensões altas que vão para o cartucho, e daqui sai a que vai para o rolo de transferência. E assim você consegue identificar também os componentes. Normalmente assim, 2 transformadorzinhos, porque o rolo de transferência tem variação de tensão, e os outros transformadores para as tensões altas do cartucho. Qualquer problema que tiver em qualquer uma dessas tensões vai comprometer a qualidade da impressão. Ela vai sair mais fraca ou pode até nem sair. Então vamos ver se a gente consegue ver com vocês como é que a gente poderia medir se essas tensões estão presentes na máquina. Só que assim, para ter as tensões altas, primeiro, a máquina só vai gerar essa tensão se ela achar que está tudo certo. Ou seja, se ela achar que está com a tampa fechada, com o cartucho inserido no lugar e o mecanismo funcionando bem. Então, do jeito que ela está aqui toda desmontada, não vai adiantar, mesmo eu tentar enganar os sensores e tal, o que vai acontecer? Ela vai perceber que está faltando cartucho, algumas coisas assim, então ela não vai mandar o comando para a placa da fonte gerar alta tensão. Uma outra observação aqui, alguns sensores, no caso desta máquina aqui, por uma questão de disposição física na impressora, eles são colocados aqui, tá? O sensor de tampa, ele sempre vai na placa da fonte. Por quê? Porque você abriu a tampa, ela corta toda essa energia imediatamente, para não ter perigo de choque. Então, isso daqui normalmente não vai na placa-mãe, para depois a placa-mãe ficar lendo esse sensor e depois mandar um retorno. Ele já fica direto na placa da fonte, para quê? Levantou a tampa, corta toda a energia que tem na alta tensão. Então, assim, aqui tem alguns sensores que são espalhados pelo mecanismo, são sensores de papel, e eles vêm aqui por uma questão de disposição física, né? Eles ficam mais perto aqui dessa placa, então é interessante eu conectar eles aqui. E esse flatzinho leva informação para a placa-mãe que está do outro lado da impressora. Então isso daqui é uma coisa também que vocês podem encontrar na sua máquina. Às vezes está com problema de sensor, alguma coisa, pode ser alguma oxidação, algum problema de flat saindo daqui, indo para a placa-mãe. Isso daí é uma outra coisa que a gente tem que verificar. Uma outra coisa que a gente identifica nas placas da fonte é o seguinte: como ela também vai alimentar a unidade difusora, e a unidade difusora ela é a parte que mais consome na impressora, a alimentação da unidade difusora tem que sair direto da fonte, para não ficar passando fio por aí com uma intensidade de corrente alta. Então, normalmente é esse tipo de conector aqui. Se você for olhar, ele fica na unidade difusora, que eu tinha até tirado da máquina, é esse daqui, tá? É sempre esse tipo de conector, com esse fio aqui, que ele é resistente a alta temperatura, tá? Ele, normalmente, para o acionamento dele, a gente tem um tiristor, que está aqui dentro, em série com um relé, que é um mecanismo de segurança. Se o relé travar o contato, ainda assim, eu tenho o tiristor para controlar a unidade difusora. Se o tiristor entrar em curto, eu ainda tenho o relé. Então é assim, só se tiver uma ocorrência assim, muito grave, que travar o relé e queimar o tiristor, aí sim que eu vou ficar com a unidade difusora ligada direto. Se isso acontecer, ainda assim eu tenho um sensor térmico na unidade difusora. É um sensor bimetálico que ele vai desarmar. Porque se a unidade difusora ficar energizada direto, a temperatura dela vai subir muito além do recomendado, a impressora vai dar problema, ela vai começar até a derreter, porque tem algumas partes plásticas. Então, além dessa dupla proteção que eu tenho aqui na fonte,
na unidade fusora, muitas vezes eu tenho também um parzinho bimetálico que atua desligando em caso de curto-circuito. Essa outra fonte que eu mostrei aqui anteriormente, ela já fica na lateral da máquina, então ela já transmite alta tensão direto para o cartucho, para o rolo de transferência através desses contatinhos aqui. Então aqui vale a mesma recomendação anterior. Você verifica se aqui não tem pontos de oxidação que possam estar dando mau contato, e se por um acaso o usuário durante o manuseio ele não acabou entortando essa chavinha, essa chapinha, e ela acabou não chegando onde deveria. Aí você tem que verificar de tentar retornar ela para a posição original para ver se está dando contato. Essa outra máquina aqui, vocês vão ver que os dois contatos, na verdade, são esses ferrinhos aqui, ó. Tá vendo? Tem um aqui, ó, e o outro mais lá atrás. Os dois vão no cartucho. Esse que eu acabei de mostrar com os ferrinhos, utiliza esse cartucho aqui. Ao invés de ter contatos aqui na lateral, o projetista acabou colocando aqui embaixo, ó, tá vendo? Então uma daquelas molinhas vem aqui, nesse contatinho, e a outra acaba encostando no próprio cilindro. O normal é que isso seja feito, esse contato, na lateral do cartucho. Esse cartucho aqui é da HP 1010, que a gente está usando para fazer o curso. Então aqui a gente tem os pontos de contato do cartucho que são na lateral. Então, se você olhar aqui, você tem que achar na máquina os pontos correspondentes para você verificar. Interessante, em qualquer modelo de cartucho, seja com contato embaixo ou na lateral, você também manter ele sempre limpo para garantir que essa tensão chegue nos pontos que ela é necessária. Agora a gente vai tentar medir alta tensão. Em vez de eu montar aquela impressora toda, eu vou pegar essa daqui que está mais fácil. Essa daqui, ó, ela já está montada, está com cartucho, a tampa dela está fechando, a fonte dela fica embaixo, tá? Ao contrário daquela que fica do lado. Eu não soltei nenhum conector daqui, que são os conectores dos sensores de tampa, os conectores que conversam com a placa-mãe. O único conector foi esse aqui que eu soltei, que é o da unidade fusora, tá? Mas a gente vai fazer uma ligação daqui para cá, para poder a máquina pensar que está tudo certo, tudo ok, e fazer o acionamento da alta tensão. Então aqui, olha só, no caso daquela impressora, a gente tinha as molinhas, né? Aqui eu também tenho, ó, duas delas e uma chapinha. Então, se a gente puder ver aqui na placa da fonte, ao invés de ter aqueles contatinhos, eu tenho esse parzinho de fio aqui. Vamos dar um zoom para vocês verem. Eu tenho esses parzinhos de fio aqui, ó. Esses parzinhos de fio, são três na verdade, tem um outro lá embaixo. Eles encostam naquelas molinhas e eles transmitem alta tensão para o cartucho e para a unidade de transferência. Então eles são os pontos que a gente vai tentar medir. Eles são fáceis de identificar por causa daquele esquema que eu falei. Eles têm as molinhas, eles encaixam, vão lá em cima para o cartucho e para a unidade de transferência. Então agora eu vou ligar a fonte e vou tentar medir esses pontos de alta tensão. Então eu conectei de volta a unidade fusora. Essa daqui seria a resistência, ou dependendo da impressora, a lâmpada. Por que eu tive que ligar de volta? A máquina não vai gerar alta tensão se ela não constatar que o mecanismo está ok. Então, se a lâmpada não receber tensão, ela não vai esquentar. Se a lâmpada não esquentar e a máquina não atingir a condição de trabalho dela, ela não vai gerar alta tensão. Então eu tenho que estar com todos os conectores. Às vezes isso daí dificulta um pouco, porque se for um outro modelo de máquina, você vai ter que desmontar ela para poder medir de um outro jeito. Você vai ter que tentar enganar o sensor da tampa, enganar o sensor do cartucho para poder fazer essa medição. No caso dessa máquina aqui, pela construção dela, isso daí é um processo bastante simples. A tampa já está fechada, a máquina já está com o cartucho instalado, eu não precisei fazer nada, só afastei um pouco aqui a parte da fonte. Essa daqui é uma máquina que ela está funcionando. Então, primeiro, né, eu liguei e ela... No caso aqui ela acendeu um LEDinho de erro, mas isso daqui simplesmente indica que está sem o papel, tá vendo?
eu coloquei o papel, ele já veio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar a máquina e eu vou expor aqueles contatos que eu falei para você, que no caso dessa máquina são 2 jumperzinhos paralelos. Eu estou olhando ali, o painel dela, ele ainda está com o LED verde aceso, o que significa que ela ainda está em linha, ou seja, ela não soltou nada quando eu removi a tampa. Se ela estivesse dando algum erro, não ia adiantar tentar fazer esse teste, porque ela não ia gerar alta tensão. Então está tudo certo ali. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acionar o autoteste, né, que no caso dessa impressora tem um botãozinho na frente do painel dela, só dar um toquinho nesse botão, esperar um minutinho para aquecer a unidade difusora, que ela já vai gerar essa tensão negativa para fazer a impressão. Então assim, agora a gente vai tentar medir essa alta tensão que é gerada pela placa da fonte. Então eu peguei um multímetro analógico, eu coloquei ele na escala de tensão DC, a maior que tem, que é 1000 volts. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a ponta de prova preta, vou colocar aqui, ó, num ponto que é carcaça, e a outra ponta eu vou aproximar, encostar ali naqueles 2 fiozinhos paralelos, que dão contato com a molinha que está em cima. Eu vou apertar o botão aqui na frente da máquina para ela fazer o autoteste, tá? Então ela vai imprimir uma folha. Então por enquanto ela está aquecendo, então vocês estão vendo que não tem tensão nenhuma. Presta atenção aqui, ó, na deflexão do ponteirinho. Então vocês não estão vendo nada porque a máquina ainda não puxou o papel para fazer a impressão. Ela só vai gerar alta tensão efetivamente na hora que ela for imprimir. Então, agora, ó, eu já ouvi o barulho aqui do mecanismo, ó. Eu aproximei a ponta, vocês estão vendo que o multímetro está se deslocando para o lado oposto. Significa que essa tensão que eu estou tentando medir, ela é negativa. Então, eu posso inverter as pontas de prova, eu coloco a ponta vermelha no chassi, na carcaça, e aproximo a ponta preta. O que aconteceu? Eu não deixei ela puxar a folha, então ela está dizendo que deu um erro de papel enroscado. Então eu tento repetir o processo. Eu apertei de novo o botão para fazer o autoteste. Aí, ó, quando ela puxa o papel, ela gera essa tensão alta. Eu só dou um toquinho aqui com o multímetro e vejo o ponteirinho se mexendo. Até porque não dá para ter uma ideia exata da tensão com o multímetro, porque essa tensão, que normalmente é de 6.000 volts, ou dependendo do ponto que eu for medir, 1.200, a gente já viu que é negativo. Mas não dá para ter uma ideia do valor exato, porque ela não tem carga, ela é só uma tensão que atrai alguns elétrons. Eu não tenho nenhum dispositivo pendurado nela, nenhuma resistência, nenhum componente, nem nada. Quando eu coloco o multímetro representa uma carga, então ele dá uma derrubada nessa tensão. O importante é a gente fazer o quê? Identificar se ela é negativa ou positiva, para isso a gente tem a deflexão do ponteiro. E aí, depois que eu fiz essa identificação, eu verifico se ele está gerando, ó. Por enquanto não, está tentando puxar o papel. Ó, agora gerou, tá vendo? Então, essa geração de alta tensão, inclusive a hora que eu estou encostando a ponta de prova ali nos contatos, nos fiozinhos paralelos, está gerando até umas faísquinhas. Então, dessa maneira eu consigo medir para saber se a placa está gerando alta tensão. Eu repito esse procedimento para os 3 pontos de alta tensão. Essa placa aqui, assim como a outra que eu mostrei, ela também tem esses pontos. Deixa eu mostrar eles de novo para vocês. Antes eu pego, retiro a alimentação e a gente vai ver ele. Assim como na outra máquina que eu mostrei, que tinha 3 pontos de alta tensão, essa daqui também tem. Então, já tinha mostrado antes, a gente vê de novo. Tem que medir este ponto aqui e este. Eu desconectei aqui a unidade difusora para poder afastar a placa e mostrar para vocês. Mas se tiver com a unidade desconectada, ela não entra em linha, não faz o teste, também não gera alta tensão. Aqui na máquina, cada um daqueles parzinhos de jumper, ele encosta respectivamente nesta molinha, nesta e nesta. Essa daqui vai levar para o rolo de transferência
É só você olhar o outro lado da máquina que você vai ver para onde segue essa linguetinha. E esses dois pontos aqui que vão direto para o cartucho. Essa daqui é uma plaquinha de uma outra impressora, que como a gente está falando de fonte, eu vou aproveitar para dar mais uns toques, que isso daqui você pode usar na impressora laser também, tá? Uma coisa que é muito comum acontecer em fontes, talvez não dê para vocês verem corretamente, é isso daqui, ó. Esse capacitor, se você puder olhar no detalhe, ele está com a tampa dele ligeiramente inchada, tá? O que aconteceu? Provavelmente uma sobrecarga de tensão, e ele tem uma tensão de trabalho. Você ultrapassando essa tensão de trabalho, esse capacitor aqui, que ele é eletrolítico, ele tem um líquido lá dentro que ele tende a aquecer. Quando ele aquece, ele tenta sair. Então, essa tampinha aqui, no caso, esses 5 capacitores, aconteceu isso. Eles estão com a tampa ligeiramente inchada. Esses componentes aqui, se já ocorreu o aquecimento interno desse líquido, esses componentes precisam ser substituídos. Então, isso pode ocorrer travamento na sua impressora, pode ocorrer problemas de queda na qualidade da impressão. Isso daqui é um problema comum para circuitos eletrônicos em geral. Isso daqui você pode ter uma placa-mãe de computador ou uma fonte de computador com capacitores inchados, isso vai ocorrer a mesma coisa. Travamentos na máquina, mau funcionamento, ela desliga. Então, aqui, esse capacitor está inchado, você precisa substituir. Então, a gente não vai entrar muito a fundo no funcionamento de fontes chaveadas, tá? Porque isso daí é um curso à parte do professor Luiz Burgos. Mas, basicamente, assim, o primário, que no caso dessa fonte aqui é toda esta parte, tá? Até aqui é o primário. Por quê? Porque ele mexe diretamente com a energia da rede, ou seja, até aqui tem tensões altas. Aqui é o secundário, aqui eu já tenho as tensões de 5 e 24 volts. No caso desta máquina aqui, o primário é toda essa parte, o secundário é essa. Um defeito muito comum é o seguinte: tem normalmente um 6zinho, que costuma ser o 3844, 3845 ou outro similar, que controla esse transistor que chaveia esse transformador, tá? No caso dessa máquina, ela é um circuito discreto, com componentes mesmo, transistores e diodos, tá? Então, assim, uma coisa que costuma dar problema é esse capacitorzinho aqui, que é o segundo capacitor maior do primário. Esse aqui é o grandão que retifica a tensão de 110 da rede. Então, o que você precisa verificar? Logicamente, primeiro, o fusível, o termistor. Então, ligou a fonte. A fonte não está ligando. O fusível está inteiro. Verifica se tem a tensão alta aqui. Essa tensão pode chegar a mais de 300 volts. Então, tem um capacitor grande aqui. A fonte não está ligando, mas o fusível está bom. Vamos ver. Tem tensão nesse capacitor? Tem. Já elimina uma parte do circuito. Se tem tensão aqui, significa que os diodos, o fusível e o termistor estão funcionando bem. Se não tem tensão no secundário, está tendo algum problema no chaveamento. O que é o chaveamento? É o acionamento deste transistor nesse transformador. O que a gente vai verificar? Se houver o CI 3844, verificar a alimentação dele, se ela está ok. Esse capacitorzinho que faz a alimentação desse circuito também pode dar problema, causando oscilação, impedindo a fonte de ligar. Então é um outro item que tem que ser verificado. No caso aqui tem um optoacoplador, porque a saída isolada da entrada também é um item que vocês podem medir, tá? E olhar os outros capacitores. Às vezes você tem uma fonte que ela está funcionando, mas está travando. Aí você olha e fala, mas esse capacitor aqui, ele não está com a tampa dele inchada. Mas, com o tempo, como eu disse, ele tem um líquido dentro, que é o eletrolítico. Esse líquido pode secar. E é muito difícil de medir. Então, no caso dessa fonte aqui, para resolver, a gente trocou todos os capacitores do secundário, porque essa máquina estava travando. Quando a gente substituiu todos eles de uma vez, que no caso aqui são meia dúzia, a máquina voltou a funcionar. Então, são coisas que você precisa ver. A gente está lançando um curso de fontes chaveadas. Quem está dando esse curso é o professor Luiz Burgos. Lá você pode ter mais orientações.
Mas a princípio o que que é? Não está ligando? Verificou o fusível, tensão aqui, tá? A tensão que alimenta o CI, que faz o chaveamento, que normalmente é um 3845, e os capacitores no secundário. Esse transistor aqui, que é o chaveador, também pode vir a dar defeito, mas quando ele dá defeito, que ele entra em curto, o fusível obrigatoriamente queima. Então aí vocês já podem verificar, ó, queimou o fusível, uma causa provável é esse componente aqui. E aí a última coisa é, se você souber quais são as tensões de saída do secundário, 5 volts, 24 volts, verificar esses diodos aqui, esses diodos grandes. Muitas vezes eles vão num dissipador, que nem é o caso dessa máquina aqui, ele pode entrar em curto também. Ele entrando em curto, ele também derruba a tensão da saída. Uma outra coisa para vocês medirem. Isso aqui também é um fusível da saída. Às vezes tem tensão aqui e não tem aqui. No caso dessa máquina, pode ter sido provocado pela queima desse fusível. É um outro item para ser verificado. Então, isso daqui, ó, tem outro fusível aqui, tá? E tem um outro aqui. Você mede todos eles, caso a máquina não esteja ligando. É uma das primeiras coisas a serem feitas. E o resto, seguir essas orientações que a gente passou para vocês. Verificar os optoacopladores, se tiver um chaveador no primário. Então, isso é só uma passada rápida, porque para fontes chaveadas a gente tem um curso específico. Bom, vamos continuar aqui e finalizar essa parte da fonte, que aqui é o seguinte. Por exemplo, quando você tem um problema na impressora de que ela não está aquecendo, ela dá uma mensagem de problema na unidade difusora, ou você verifica que ela inicializa a máquina, só que quando você chega perto da unidade difusora, você percebe que ela não aqueceu. Então, por exemplo, às vezes tem impressora que tem o display, aí essa impressora indica no display algum problema que você vai olhar relativo à unidade difusora. Tem impressora que só tem um ledinho vermelho, que indica qualquer tipo de erro. Então, como é muito comum dar problema na unidade difusora, essa é uma das primeiras coisas que a gente vai checar quando estiver dando um ledinho de erro e a gente não sabe qual é o erro que esse LED está indicando, porque pode ser várias coisas. Então, assim, a gente já falou para vocês que o acionamento da unidade difusora, ela tem redundância, ou seja, ela tem um tiristor, que faz o acionamento, e um relé. No caso, normalmente, além desses dois componentes, o que mais que a gente tem que observar? Como a parte de alta tensão, o acionamento da unidade difusora é feita pela placa-mãe, que trabalha com tensões de 5 volts. Então, para acionar um tiristor que vai ligado no 110 ou 220, você utiliza um fotoacoplador. Esse daqui é muito comum você encontrar em fonte. E a gente já ensinou para vocês como é que mede esse componente aqui. Então, assim, ó, tem o relé, o tiristor lá dentro e o optoacoplador que está ligado no tiristor para fazer o isolamento. Então, deu problema na unidade difusora, o que você faz? Você verifica aqueles itens que a gente já passou com você, quando falou sobre unidade difusora. Se tiver tudo ok e ainda assim você verificar que não está aquecendo, a gente já falou para vocês, né? Relé, tiristor. Você tem que verificar também o fotoacoplador e, no caso dessa máquina aqui, ela tem ainda uma outra proteção, que é o fusível. Esse fusível aqui, ele é específico para unidade difusora. Então, às vezes você liga a máquina, ela está toda funcionando assim, a parte lógica, movimenta motores e tudo. Mas o que está queimado é esse fusível aqui, que alimenta exclusivamente a unidade difusora. Essa parte aqui é para o acionamento da unidade difusora. Deixa eu aproveitar. Aqui a gente tem terras separadas. Então, por exemplo, a gente tem essa linha pontilhada aqui, não sei se dá para vocês verem, que tem uma determinação aqui escrita secundário, primário. No primário, eu tenho um determinado terra, que eu uso para referência quando eu for medir algumas tensões aqui. No secundário, eu tenho um outro aterramento. Então, por exemplo, tem um tiristor que aciona a unidade difusora junto com o relé. Para fazer esse acionamento, eu tenho um fotoacoplador.
Então, o fotoacoplador, o que que é? Um LED de um lado e um fototransistor do outro. A gente já mostrou para vocês como é que mede isso daqui. É muito semelhante àquele sensor em U, que a gente mostrou no primeiro curso lá das impressoras matriciais. É só testar o LED e testar o fototransistor. Quando a gente ensinou isso, a gente até mostrou uma opção que a gente usava 2 multímetros, né? Um para acionar o LED e o outro para testar o fototransistor. Então aqui você tem o optoacoplador que aciona um tiristor. Tiristor o que que é? Ou é um SCR ou um triac. No caso dessa fonte aqui, como ela vai fornecer uma tensão alternada, ele vai usar um triac. O que que é um triac? Quando eu aciono ele, ele conduz nos 2 sentidos. Então a gente vai mostrar para vocês como fazer o teste desse componente no multímetro. É o seguinte, tem um conector que vai para a unidade difusora. Então como é que é esse circuito? A unidade difusora, basicamente, ou ela é uma lâmpada ou ela é uma resistência. Nos 2 casos, tanto lâmpada quanto resistência, elas trabalham direto com tensão alternada. Então eu posso pegar a energia da tomada e ligar direto nela. Eu não preciso de nenhum circuito de conversão para tensão DC, nenhuma parte especial na fonte. A única coisa que eu preciso é controlar o acionamento, que é o que faz o relé e o triac. Então, para identificar essa parte é muito fácil. Se eu seguir as trilhas, eu vou ver que tem uma que sai direto daqui, passa pelo esse fusível e vai caminhando pelo triac, pelo relé e chega nesse conector. Então aqui, a gente vai aproximar para vocês, a gente tem o triac. Normalmente é um componente que vai num dissipador de calor, porque ele aquece. Ele fica acionado enquanto a unidade difusora estiver funcionando. O tempo que ela estiver ligada, esse componente está energizado. Então ele tem 3 terminais. Então a gente vai virar a placa, vai medir ele para mostrar para vocês como é que pode testar para saber se ele está bom ou não. Então ó, eu virei a placa aqui e estou olhando os 3 terminais do triac. Então como é que a gente identifica quais são esses terminais? Bom, ele tem um terminal que é o gate. O gate é o terminal que vai fazer o disparo. Como ele funciona em corrente alternada, ele tem o T1 e T2. O T1 e T2 não importa muito a ordem, porque como é corrente alternada, ora ela vai estar passando num sentido, ora no outro. Para identificar cada um deles na placa, como é que a gente faz? Bom, o gate é só para fazer o acionamento do triac. Então, ele é o terminal por onde passa uma corrente bastante baixa. Então, se a corrente é baixa, a trilha que está ligada nele deve ser uma trilha mais fininha. Então, a gente olhando aqui, olha só, os 3 terminais. Esses 2 aqui, ó, tem trilhas mais grossas. O que tem a trilha mais fininha é esse daqui. Então, com certeza, esse daqui é o gate. Aqui vem uma corrente pequena, que faz o acionamento do componente, e a corrente grande vai passar entre esses 2 terminais. Ora ela passa num sentido, ora no outro, porque ele está ligado na tensão alternada. Então aqui a gente vai fazer um teste usando o multímetro para ver se o triac está bom ou não. A gente dá preferência para o multímetro analógico, porque ele é melhor para fazer esse tipo de teste. Então a gente coloca ele na escala de medida de resistência, aqui no X1. Então, a gente mostrou para vocês que tem 2 terminais, o T1 e o T2. Na verdade são 3, né? O outro é gate. Mas esse T1 e T2, o que a gente vai fazer? A gente vai medir primeiro a impedância entre eles. Então eu vou colocar aqui a ponta vermelha num deles qualquer e a ponta preta no outro. Então, ó, não houve movimentação do ponteiro do multímetro, que é o correto. Eu vou inverter para vocês verem, ó, também não houve movimentação. Então, ele não está em curto. Se tivesse movimentado o ponteiro em qualquer uma das posições, significaria que ele estava dando um curto. E isso não pode acontecer. Em curto ele não está, mas precisamos saber se ele está disparando. Então, como é que a gente faz isso? Olha só, o processo é o seguinte.
você coloca, por exemplo, a ponta preta num dos terminais. No terminal do meio, você coloca a ponta vermelha. Aí o que você faz? Você desliza a ponta vermelha, sem tirar ela do terminal do meio, até o gate, até encostar no gate. Então o que aconteceu? Agora começou a conduzir. Agora você desliza ela de volta, sem tirar do terminal do meio, e você vê que ele continua conduzindo. Então ele disparou. Olha só, se eu tirar e colocar de novo, olha lá, um ponteiro não mexe. Então, ó, eu vou, sem tirar a ponta que está no terminal do meio, eu deslizo essa ponta até o gate. Aí, ó, o tri aqui dispara. Aí eu, sem tirar ela do terminal do meio, eu afasto ela do gate. E ó, ele continua disparado. Quando eu tiro e volto, ó, ele não está mais acionado. Então, com isso, ó, eu estou testando o disparo do componente. Então, já vi que ele não está em curto e que ele está disparando. Então, esse componente aqui está funcionando bem. Então, uma outra coisa. Aqui, vocês estão vendo, ele tem um fusível antes. Ele é um formatinho um pouco diferente, é esse redondinho aqui. Ele tem um fusível no primário, tá? Na parte que vai direto no 110. E ele tem um outro fusível aqui no secundário. O fusível do primário, ele protege, por exemplo, no caso de alguma queima de algum diodo da ponte retificadora ou do próprio chaveador. E o fusível do secundário, ele protege contra, por exemplo, um curto-circuito no motor ou no circuito que aciona o próprio motor. Então, se queimar esse fusível aqui, antes de proceder à troca, você tem que verificar a parte lógica da impressora. Os 5 volts, os motores, os circuitos que acionam os motores e tudo mais, porque isso daí é o que pode ocasionar a queima deste fusível. E aí a máquina também não liga, porque a energia que vai para ela sai daqui. Se ela não ligar, também pode ter queimado esse fusível. Esse aqui, normalmente, ele queima quando tem algum problema no primário, que pode ser, normalmente, os diodos ou o chaveador. Só quando queima esse fusível, você tem que verificar o quê? Bom, primeiro, se não queimou nenhum diodo retificador da ponte. Aqui no caso, são 4 diodos separados, tá vendo? Aqui a gente tem 4 diodinhos. Então aí fica mais fácil de medir, né? Você coloca o multímetro na escala de X1, olha de um lado, não mexeu o ponteiro, olhou do outro, mexeu. Então, basicamente ele está bom. Eventualmente, em vez de vir os 4 diodinhos separados, pode vir um encapsulamento só. Isso daqui é a ponte retificadora. Aqueles 4 diodos estão aqui dentro. Então a gente tem que medir essa ponte também. Então como é que a gente faz para medir essa ponte aqui? A ponte retificadora, em geral, ela tem essas inscrições aqui, ó. 2 entradas de alternado, uma saída positiva e uma saída negativa. Então, você vendo isso daqui, fica mais fácil de fazer a medida. Então agora a gente vai mostrar para vocês como é que você mede isso utilizando o multímetro. Ele tem, no caso aqui, o terminal marcado mais, né, que é o positivo. Então como é que você vai medir? Você pega o multímetro analógico, coloca a ponta preta aqui onde está marcado mais. E a ponta vermelha você coloca nos 2 terminais que estão marcados essa ondinha aqui, né, de alternado. O ponteiro não se mexe. E do outro lado, você coloca a ponta vermelha no negativo e a ponta preta nos 2 terminais que estão marcados com o alternado. E em nenhuma dessas medidas o ponteiro do multímetro pode se mexer. Se ele se deslocar em alguma dessas medidas, significa que essa ponte aqui está com um dos diodos internos ou mais em curto, e aí você deve substituí-la. O último componente que a gente tem que verificar se há um curto-circuito que pode estar queimando esse fusível é o MOSFET. Então, vamos para uma medida prática desse componente. Então, como é que você vai fazer? Esse daqui é bastante simples de medir se ele está em curto ou não.
Primeiro, você localiza esse capacitor aqui, que é o capacitor grandão. É o maior que tem nessa placa. É o que vai ligado aqui no primário, é o que tem o tamanho maior. Então, localiza esse componente, a gente vai virar a placa e vai medir. Então, esse capacitor aqui, ele tem o positivo e o negativo. O negativo, ele normalmente é identificado por essa listra aqui, com um desenho de menos na lateral. Então, agora a gente vai virar a placa e medir esses terminais. O terminal negativo é esse daqui. O positivo é esse. Mas por que a gente vai medir o capacitor se eu quero saber se o FET está em curto? Porque o FET, um dos terminais dele, vai justamente ligado direto aqui no negativo. E o outro, ele vai ligado ao positivo, mas não diretamente, passando pelo transformador. Mas ele chega aqui também. Então o que eu vou fazer? Eu pego a ponta preta e coloco no terminal positivo do capacitor. Coloco a ponta vermelha no terminal negativo. E, novamente, o multímetro não pode movimentar o ponteiro. Se ele movimentar o ponteiro, indica um curto-circuito. Como eu já medi os diodos, só pode ser o transistor FET. E aí ele precisa ser substituído. Então, deixa eu mostrar uma última coisa aqui para vocês. Normalmente acontece o seguinte, você pega na sua oficina várias impressoras de vários modelos. Então, para laser, em geral, o que a gente faz? Então, como aqui a gente tem o Windows XP, a gente vai aproveitar, porque no Vista e no Seven já não tem essa opção. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma impressora, né? Então, aqui o que eu vou fazer? Como eu não estou instalando em rede nem nada disso, eu vou colocar uma impressora paralela mesmo, ligada no computador. Então, eu não vou detectar. Por quê? Porque eu vou instalar um driver genérico. Então, aqui eu vou escolher porta LPT1. Dependendo da impressora, você pode tentar escolher porta USB. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou instalar um driver antigo. Qual que é? Eu pego aqui, ó, HP DeskJet. Então, vamos procurar aqui HP. Na verdade, não é DeskJet, tá? Porque isso aqui a gente está falando de impressoras laser. Então, eu vou procurar HP LaserJet. Então, estou descendo aqui e tal. Opa, já começou a aparecer. Então, qual que é o modelo que eu vou procurar? Então, achei, ó, HP LaserJet 4. Por que eu estou usando o HP LaserJet 4? Porque é um driver antigo e que as impressoras novas que foram saindo foram mantendo a compatibilidade com ele. Então é assim, por que eu falei que no Vista e no Seven já não funciona? Na verdade dá para adicionar a impressora, mas ele não tem o driver dessa daqui, HP LaserJet 4. Então, aqui eu não vou imprimir página de teste porque eu não coloquei uma impressora. Mas, o que acontece? Ó, nem precisa de CD adicional nem nada, tá? E aí a impressora aparece aqui, ó. Já apareceu até como impressora padrão porque eu não tinha nenhuma outra instalada no computador. Mas com esse driver da HP LaserJet 4 eu consigo testar praticamente todas as impressoras laser que aparecerem no laboratório. O procedimento bem detalhado de como é que instala uma impressora paralela, como é que instala uma impressora USB, isso daí a gente já falou bastante lá no curso de impressora jato de tinta. Você dá uma olhadinha lá que você vai ver todos os procedimentos. O que eu fiz agora foi só mostrar para vocês que tem um driver que é genérico, que já vem no próprio Windows, no caso o XP, e os anteriores alguns também, que você pode usar para testar a maioria das impressoras, caso você não tenha o driver do fabricante. Então serve esse daqui em muitas delas, e evita o trabalho de você ter que ficar baixando na internet, ou ter que ficar pedindo CD para o cliente. Então com isso a gente encerrou o nosso curso de manutenção de impressoras laser. A gente não teve condição nesse curso de abordar todos os modelos de todas as impressoras laser que existem no mercado. Até porque cada fabricante tem dezenas ou até centenas de modelos e a gente tem vários fabricantes. Então não daria para falar de todos eles num curso. O que a gente tentou ensinar para vocês foi o princípio de funcionamento da impressora, a gente deu algumas dicas de manutenção e espera que isso seja um começo para vocês. A partir desse curso, você comece a mexer com a impressora e a partir daí, usando o que você aprendeu no nosso curso, você vai expandindo seus conhecimentos, vai pegando modelos diferentes de máquina, vai aprendendo peculiaridades de cada um desses modelos
e vai com a prática melhorando, vai se aperfeiçoando e você vai conseguir mexer em qualquer impressora que aparecer aí no seu laboratório. Para quem acompanhou, esse foi o nosso terceiro curso nessa linha de impressoras. O primeiro foi de impressoras matriciais, o segundo foi de jato de tinta e esse terceiro aqui foi o de impressoras laser. Na sequência a gente está finalizando um de impressoras multifuncionais e também de impressoras de cupons, que são essas pequenininhas aqui que você encontra em supermercados, que elas emitem o seu ticket e em outros lugares também. Então, todos esses cursos que já foram feitos e os que estão sendo lançados ainda, você pode adquirir acessando o site www.burgoseletronica.net. E além desses cursos de impressora, você vai ver muitos outros que foram lançados pelo professor Luiz Burgos e que estão à disposição para você adquirir nesse site. Então, quando você tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, então você encaminha um e-mail para mim. O e-mail é ofini, meu nome, OFINIRG, @hotmail.com. Está aparecendo aqui embaixo na tela. Vocês encaminham para mim dúvidas de impressoras ou alguma outra coisa que você precisar e a gente vai retornar o mais rápido possível tentando ajudar vocês. Então, aqui eu estou me despedindo. Agradeço a vocês por terem me acompanhado nesses cursos. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem a gente nos nossos próximos cursos e estamos sempre à disposição. Gostaria de agradecer primeiro ao professor Luiz Burgos, que me incentivou a fazer esse trabalho, e ao Marcos da Vicomp, que cedeu para a gente o espaço e todo o material utilizado nesse curso. Então, o site da Vicomp, se vocês quiserem conhecer a empresa, está aparecendo aqui embaixo no vídeo para vocês, tá? É www.vicomp.com.br, e o site Burgos Eletrônica, onde vocês podem adquirir esse DVD e os outros que foram lançados pela gente, a hora que vocês quiserem.